Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos rever exemplos de derivadas aplicando a regra da cadeia. Você tem dúvidas com a aplicação da regra da cadeia? Nós vamos ver aí 3 exemplos resolvidos e comentados sobre esse tópico de derivadas. Espero que goste, se gostar dê um like, compartilhe, divulgue, ajude o canal a crescer. Se inscreva também se não for inscrito. Muito obrigado. Nós vamos calcular a derivada da função f de x igual a seno de 3x² menos 1. Antes de mais nada, vamos explicar rapidamente, qual é a regra que nós vamos usar, como ela funciona, a regra da cadeia. A regra da cadeia acontece quando eu vou calcular a derivada em relação à variável x de funções do tipo f do g de x. Então, funções f, onde o argumento da função é uma outra função, que é o que acontece aqui, olha. Aqui nós temos uma função f, que é a nossa função seno. Então, o seno é uma função trigonométrica. De uma função g, que é a nossa função 3x² menos 1, que é a função de grau 2. Nesse caso aqui, essa derivada, ela vai ser a derivada de f, conservando a função g de x, vezes a derivada de g de x. Então, seria um caso em que nós temos duas funções, uma função composta, uma função composta entre duas funções. Se nós fizermos uma substituição aqui, u igual a g de x, essa regrinha vai virar a derivada em relação a x de f de g de x, que eu passo a chamar de u. Então você passa a ter essa derivada, que vai ser a derivada de f, conservando a função u, vezes a derivada de u. Então essa aqui seria a nossa regra da cadeia. Seria uma regra que nós usamos para funções compostas, funções em que o argumento da função é uma outra função. Por exemplo, o seno, O seno é uma função trigonométrica, mas não é o seno de x. É o seno de uma outra função, que é o 3x² menos 1. Como é que ficaria o caso nesse caso específico aqui, olha? Nesse caso específico nós teríamos essa derivada. Derivada em relação a x do seno de u. Onde u é esta função. Essa é a nossa função u. Então qual que é a derivada do seno de u? Nós sabemos de tabelas e outros exemplos que a derivada de seno é o cosseno de u. Então, derivada da função f, derivada de seno é cosseno, vezes a derivada de u. Então, nós adaptamos a regra, que é uma regra geral, para esse caso, que é um caso particular, onde a função f é a função seno e a função u, que é o nosso g de x, é o 3x² menos 1. Com isso, como fica a nossa derivada? Nossa derivada fica f' de x, que vai ser igual ao cosseno de 3x² menos 1, vezes a derivada de 3x² menos 1, que vai ser igual a cosseno de 3x² menos 1, vezes a derivada de 3x² menos 1, que é 6x. Organizando isso, então eu vou ter 6x vezes o cosseno de 3x² menos 1. Que é o resultado, Essa função é a função derivada desta função. Derivada de seno é o cosseno, derivada de 3x² menos 1 é o 6x. Então tem aqui a aplicação da regra da cadeia, cosseno de u vezes a derivada de u. Então, espero que tenha entendido a resolução. Que é calcular a derivada desta função, que é a raiz cúbica de cosseno ao quadrado de x. Então, a regra da cadeia para derivadas é derivada de funções compostas. Nesse exemplo aqui, nós vamos aplicar a regra da cadeia, mas antes convém fazer uma observação. Lembra que nós temos ali uma função que é uma raiz, uma raiz cúbica.
E dentro das propriedades de potência, nós vimos que uma raiz, né, qualquer que seja a raiz cúbica, raiz quadrada, elas são potências de expoente racional. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é transformar essa raiz, que é uma raiz índice m de u elevado a n, em uma potência de expoente racional, u elevado a n sobre m. Ou seja, essa função na realidade é uma função potência, né? Lembra-se que é a raiz cúbica do cosseno ao quadrado. Então isso aqui na verdade é o cosseno de x elevado a 2/3. Então essa é a nossa derivada. Vamos fazer na verdade a derivada do cosseno de x elevado a 2/3. Bem, a derivada de uma função desse tipo é uma função composta, né? Uma função f de g de x, é a aplicação da regra da cadeia. Então o que nós vamos derivar aí nesse caso é a derivada em relação a x de uma função u elevado a n. Lembre que aqui já é a regra da cadeia para funções potência, né? Derivada de u elevado a n, onde u é uma função de x. Nesse caso u vem a ser o cosseno de x, né? Então, u é o cosseno de x, então você tem u elevado a 2/3. U elevado a 2/3 seria a raiz cúbica de u ao quadrado. Bem, como é que é a derivada de u elevado a n? Então, você repete o expoente n vezes u elevado a n menos 1. Até aí, nenhuma novidade. Vezes a derivada de u. Você vai acrescentar só isso aqui. O que acontece? A derivada de u é a derivada de cosseno. E aí nós temos que ter um dispositivo para gravar as derivadas de seno e cosseno. Lembra, seno e cosseno é uma coisa que você usa muito. Se você se lembrar do círculo trigonométrico, né? Aquele círculo em que você marca seno, cosseno, né? Você vai ter aqui no eixo x os cossenos, né? Cosseno de x menos cosseno de x, no eixo y senos, seno de x menos seno de x. Isso aqui é a organização do círculo trigonométrico, né? O círculo trigonométrico marca no eixo x os cossenos, positivo, negativo. No eixo y os senos, positivo e negativo. E as derivadas são calculadas nesse sentido. A derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos seno, derivada de menos seno, menos cosseno, derivada de menos cosseno, seno. Então, derivada nesse sentido. Nós vamos usar a derivada de cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. Bem, com essas coisas aqui, nós conseguimos calcular a derivada da função. Vamos lá, vamos calcular a derivada da função. A derivada da função f' de x vai ser igual a... Lembra que a derivada de uma função potência. Então, repete o expoente. 2/3 vezes u. Lembra que o é o cosseno, né? Cosseno elevado a n menos 1. Então, cosseno elevado a 2/3 menos 1 de x vezes a derivada de u, que é a derivada de cosseno x. Derivada de cosseno x menos seno x vezes menos seno de x. Tá? Essa aqui seria a nossa derivada, que nós vamos organizar, né? Então isso vai ser igual a 2/3 vezes o cosseno elevado a 2/3 menos 1. Tirando o mínimo, menos 3 mais 2 menos 1, menos 1/3. Menos 1/3. Então, cosseno elevado a menos 1/3 de x vezes menos seno x, que vai ser igual a... Bem, perceba que eu tenho um expoente negativo aqui, né? Vou jogar esse expoente negativo para baixo. Potências de expoente negativo, vamos colocar a propriedadezinha aqui, ó. Se eu tenho uma potência do tipo u elevado a menos m, isso é igual a 1 sobre
U elevado a m. Então a potência de expoente negativo. Eu vou usar isso aqui e descer. Então eu vou ter uma fração, né? Esta fração vai ser negativa, né? Lembra que tem um menos aqui, menos com mais menos. 2 vezes, né? 2 vezes o seno de x, dividido por 3 vezes, tá? Ó, menos 2/3, né? O seno está no numerador e o cosseno elevado a 1/3 de x no denominador. Falta fazer só uma coisa aí para terminar esse exercício, que é transformar esse cosseno elevado a 1/3 em raiz cúbica, né? Lembra que da mesma forma que você pega uma raiz e transforma em potência de expoente racional, você pega uma potência de expoente racional e também transforma em raiz. Então, na verdade, essa derivada aqui ela é menos 2 vezes o seno de x dividido por 3 vezes a raiz cúbica de cosseno x. Então esta função, né? Esta função vai ser a derivada da raiz cúbica de cosseno ao quadrado de x. Usando, lógico, né? Usando essas propriedades que eu destaquei, né? Primeiro nós transformamos a raiz em uma função potência. Usamos a regra da cadeia para a função de potência, né? Porque o que eu tenho aqui é uma função f, né? A função potência que é uma função f de u, então derivada de u elevado a n, u elevado a n menos 1 derivada de u. Nós vamos precisar da derivada do cosseno, então tem um dispositivo aqui que permite gravar, né? Não deixa você esquecer as derivadas de seno e cosseno. E aparece no finalzinho uma função potência de expoente negativo, né? Tá? U elevado a menos m, que é 1 sobre u elevado a m. Essa seria a solução. Solução relativamente fácil, calculando a derivada dessa função logarítmica, o logaritmo natural de 3x ao cubo menos 5x mais 1. Para o caso aí, é uma função, aplicação da regra da cadeia. Bem, inicialmente o que é a regra da cadeia para esse tipo de função? É um exercício bem simples, tá? A regra da cadeia se resume a este caso. Lembre-se que nós temos uma função aqui, que é um y igual a f de x, que é igual a ln de uma função u. A nossa função u corresponde a esta função, que é um caso aí em que nós temos uma função composta. Nós sabemos que a derivada de ln, né, a derivada de ln de x é 1 sobre x. No caso, a derivada de ln de u, nesse caso aqui, a derivada em relação a x do ln de u vai ser 1 sobre u, acrescida da derivada de u. Isso aqui é uma aplicação particular da regra da cadeia para o caso de uma função logarítmica. Lembre-se que a regra da cadeia é a derivada em relação a x da função f, uma função f qualquer, de u, que é a derivada de f vezes a derivada de u. Então, no meu caso, a função f é o logaritmo natural, a derivada do logaritmo natural é 1 sobre x, ou a variável, né, ou o argumento da função logarítmica, acrescida da derivada de u. Então, esse exemplo é um exemplo bem simples, né? É uma das derivadas mais fáceis que nós temos para resolver. A derivada, nesse caso aqui, a derivada de y, ou f' de x, é simplesmente, né, a derivada do ln de u é 1 sobre u, né? 1 sobre u, basta repetir o 3x ao cubo, menos 5x mais 1 vezes a derivada em relação a x de 3x ao cubo menos 5x mais 1. Aí basta finalizar, né, escrevendo a fração correspondente, olha. O denominador é 3x ao cubo menos 5x mais 1
E o numerador é a derivada disso. Lembra que aqui é a regra do tombo, né? Regra do tombo, você pega o expoente, desce e subtrai 1. Então, 3 vezes 3, 9. X ao quadrado menos 5. Derivada de x é 1, 5 vezes 1, 5. Derivada de 1 é 0. Então essa aqui seria a derivada da função. Perceba que essa derivada aqui é correspondente, ela é equivalente à derivada de u sobre u, que é a derivada do ln de u, né? Derivada de u sobre u. Então é uma das derivadas mais simplesinhas que nós temos. Espero que tenha gostado da resolução, né? Curta, compartilhe, ajude a divulgar o canal.